bem-vindos a essa aula. De hoje nós vamos aprender sobre os conjuntos numéricos. E para ensinar sobre conjuntos numéricos, eu vou contar uma história. É uma história meio fictícia, meio real, para que a gente possa entender esses conceitos, tá bom? Essa história vai tratar de várias contas impossíveis. E com essas contas impossíveis nós vamos entender por que a gente tem número negativo, número fracionário, número decimal. Por que a gente não tem só o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai? Então nós vamos entender com essa história, tá bom? Vamos lá. Então tinha um rapaz, lá na antiguidade, ele tinha um monte de carneirinho e ele precisava contar esses carneirinhos. Ele fez marcas no osso, ele contou pedras, mas no final das contas, o que realmente ele criou, que foi muito bom, foram os números. Porque com os números ele conseguia fazer contas. Então ele criou primeiro os números de contagem, que são os números naturais. Certo? Eu vou escrever aqui o símbolo, o nome, naturais e alguns representantes desse conjunto, que é o 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E ele criou um conjunto de vários números, que é os números naturais. Por que eu falei que essa história é um pouco fictícia? O 0, por exemplo, ele não foi criado por ele, foi criado muito tempo depois. Qual é a ideia do 0? O 0 ele tem inspiração indiana em um deus, que representa o nada. E daí surgiu o 0. E o 0 é muito bom porque ele consegue fazer com que a gente coloque os números nas posições corretas, um embaixo do outro. Porque vocês já viram os números romanos? Já pensou como seria esquisito fazer conta com eles? Esse número menos esse. Não existe posição, não existe unidade das centenas bonitinho um embaixo do outro, onde a gente pode fazer cálculos. Então, não dá para fazer conta com esses números. Mas a gente tem como fazer conta com os números naturais indo-arábicos, que é o nosso sistema que a gente usa. Até os chineses, que têm os próprios números deles, eles também utilizam o sistema indo-arábico, porque é mais fácil de fazer matemática com eles. Certo? É um sistema mundial. Muito bom. Mas se surgiu uma conta impossível, tem uma conta que não tem como resolver com os números naturais. Por exemplo, essa daqui, ó. 4 menos 5. Opa! Isso é uma conta impossível. Não consigo resolver. Então, eu vou ter que criar um novo conjunto para resolver eles. Foi o que o cara fez. Ele criou o conjunto dos números inteiros, que é representado pelo Z. Certo? Então, o conjunto dos números inteiros, vou botar o nomezinho dele, inteiros, e alguns representantes. Menos 3, menos 2, menos 1, e por aí vai. Certo? Então, esse conjunto dos números inteiros, dele também faz parte dos números naturais. Por isso que esse círculo dos naturais está dentro do círculo dos inteiros, certo? Vamos lá. Então, entendemos porque ele tem os números negativos. Foi quando surgiu o conceito de dívida. Aquele cara estava vendendo os carneirinhos que ele tem, que ele já tinha muito, e aí no final das contas o povo pegou fiado, então ele precisou fazer contas do tanto de dívida que ele tinha para receber e o tanto de dinheiro que ele tinha em mãos. E aí no final das contas surgiu os números inteiros. Ele falou, pronto, agora eu consigo fazer conta com qualquer número. E aí ele saiu com os amigos, levou umas frutas, umas comidas, e ele foi dividir essa comida e ele descobriu outra conta impossível. Por exemplo, 3 dividido por 2. Não tem como fazer essa conta usando os números inteiros, os números naturais. E ele precisou criar um novo conjunto para resolver essa conta impossível. Então, que conjunto foi esse? Eu gosto de chamar esse conjunto de números quebrados. Porque o símbolo dele é o quê? De quebrado. Mas, na verdade, são os números racionais. O conjunto dos números racionais tem esse nome de razão é divisão. Mas se a gente for olhar, tem mais de uma forma de resolver, de representar um número racional. Por exemplo, 0,5 e 1 sobre 2 são o mesmo número, mas eu vou representar ele na forma decimal ou na forma fracionária. Mas por que eu tenho duas formas para representar o mesmo número? Eu não podia escolher uma e escolher a outra? Até podia. Mas esses números me trazem dados diferentes. E às vezes é mais fácil fazer conta com decimal, às vezes é mais fácil fazer conta com fração. Tem gente que gosta dos decimais por causa do dinheiro. A gente já está acostumado a fazer conta com dinheiro. Então, fica mais fácil fazer. Mas, a fração ela traz os dados da vida real. Por exemplo, se eu quiser comparar, qual é mais fácil? Eu jogar um dado e tirar um número ímpar, ou eu jogar uma moeda e tirar a cara? Então, no dado, eu tenho 6 números,
Esse é o total. E eu tenho 3 números ímpares. Na moeda, eu tenho 2 valores, né, que é o cara e o coroa, e eu tenho uma cara só. Certo? Na fração não dá para comparar. Você aqui uma fração aqui e uma fração aqui. Mas a fração dá dados reais. É o total e o tanto que eu quero. Mas se eu dividir um pelo outro, vai dar 0,5 e aqui também vai dar 0,5. Ficou fácil agora de comparar. Eu sei que as duas chances são iguais. Então não existe mais fácil, mais difícil nesse caso. É a mesma facilidade de tirar um número ímpar num dado de eu tirar cara no jogo de cara coroa. Certo? Então, nesse caso, eles me trazem informações diferentes e têm usos diferentes. Então eu preciso aprender os dois. Beleza. E aí na parte da matemática eu falo, pronto, agora eu peguei toda a matemática, eu consigo resolver qualquer tipo de conta. Ainda não. Então, existia uma religião que se chamava os pitagóricos. Pitagóricos. É isso mesmo, daquele Pitágoras, famoso, né? Então o que o Pitágoras ele criou, que ficou famoso? O Teorema de Pitágoras. Lembra? Se vocês têm um triângulo, que esse ângulo é 90 graus, a gente sabe que esse lado maior ao quadrado vai ser igual à soma desses outros lados aqui, B e C, ao quadrado também. Certo? E esse teorema ficou conhecido como Teorema de Pitágoras, por isso ele ficou famoso. Beleza, mas esse Pitágoras ele também faz parte de um grupo, que é os pitagóricos. É tipo uma religião onde eles adoravam os números. Eles achavam que os números eram perfeitos, que não existia nenhum erro. Então, tem gente aqui hoje é assim, né? Falando, não, eu gosto de matemática, é tudo exato, não tem como errar. Né? Então, ou é ou não é. Mas, os pitagóricos, né, eles levavam isso bastante longe. Né? E quando eles foram fazer um cálculo, usando o Teorema de Pitágoras, o cálculo foi o seguinte. Tinha um quadrado. Esse quadrado era de 1 metro por 1 metro. Certo? Quadradinho de 1 metro por 1 metro. E aí eles foram e dividiram esse quadrado no meio. Dessa forma. Acharam a hipotenusa, que é esse lado maior. O lado A. E eles fizeram, tá bom. Então aqui é a hipotenusa, vou chamar de x. Eu sei que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não é isso? Resolver 1 ao quadrado dá 1. X ao quadrado é igual a 1 mais 1. X ao quadrado é igual a 2. X é igual a raiz de 2. Tranquilo. Agora eles só precisavam calcular a raiz de 2. E eles não conseguiram calcular a raiz de 2. Por quê? Antes de eu explicar por que aconteceu quando eles não conseguiram calcular a raiz de 2, eu vou explicar uma coisa interessante. Os números primos. Certo? Vocês vão ver a ligação entre eles. Os números primos são os números que só dividem. Desculpa. São os números que só dividem por 1 e por ele mesmo. E quando me ensinaram isso na escola, eu fiquei pensando: mas como um número pode ser primo do outro? Existem números parentes? Nada a ver isso. Então eles pensavam: primo, na verdade, não tem a ver com primo de parente. Primo tem a ver com primordial, com primeiro, com, sabe, principal. Essa é a etimologia do nome. Então tem a ver com, igual os átomos da matemática. Os números primos são os átomos da matemática. O que é um átomo? Na química, se você pega uma madeira e você corta ela no meio, são 2 pedaços de madeira. Se você corta, vai ser micro pedaços de madeira. Mas vai chegar uma hora que você não pode cortar mais. Aquilo ali vai ser um átomo. Certo? Então, quando você não pode mais cortar a madeira, o átomo que constitui a madeira. Enfim. Então, os números primos, qualquer número, é uma multiplicação de números primos. Por exemplo, se eu pegar 27, eu passo a linha aqui e eu vou decompor ele em fatores primos. 27 divide por 3, que vai dar 9, que divide por 3, que vai dar 3, que divide por 3, que vai dar 1. Então, 27 é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3. Então, acabei de ver que um número pode ser decomposto em fatores primos. Qualquer número é assim. Se ele não pudesse ser decomposto em fatores primos, é porque ele é primo. Então, ele pode ser decomposto em um fator, que é ele. Certo? Então, os números primos, aqui pode ser 3 vezes 2, por exemplo, 6. Ele pode ser decomposto em 3 vezes 2, que são números primos. Enfim, qualquer número pode ser decomposto em fatores primos. Certo? Mas,
Mas, na raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, decompõe o 9 em fatores primos e pega os fatores primos de 2 a 2, porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica é de 8, é 2. Por quê? Porque se eu fatorar, eu vou ter 3 números 2. Então eu pego de 3 a 3, que é a raiz cúbica. Se fosse raiz 4, eu fatorava e pegava os números de 4 a 4. Certo? E por aí vai. Então, se eu for tirar a raiz de um número que já é primo, eu não consigo fazer nada com ele, porque eu não vou conseguir decompor um número primo. Ele já é o próprio número que decompõe os outros. Então, raiz de 2 é um número primo. Não tem como eu decompor mais ele em uma multiplicação de fatores primos. Certo? 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9, né? 2 vezes 2 dá 4. Não tem como. Mas, eles foram fazendo aproximações, porque agora existem números racionais, então eu poderia fazer com números quebrados. Mas eles foram fazendo, esse número foi ficando grande. 10 casas decimais, 20 casas decimais, 50 casas decimais, nada desse número vai acabar. Eles pensaram, puxa, encontramos um erro. Como é que um número pode ser infinito, não se repetir e não acabar? Não faz sentido, é irracional isso acontecer. E aí foi criado o conjunto dos números irracionais. Vou botar ali do lado. Esse conjunto ele é diferente dos outros porque ele não está dentro do outro. Você vê que cada um está dentro do anterior. O anterior está dentro do primeiro. Mas, no caso do conjunto dos números irracionais, ele não está dentro de nada. Irracionais. Conjunto dos números irracionais, vamos representantes. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de qualquer número primo. E tem um outro que é especial, que é o pi, que é 3, 14, 15 vezes sendo infinito sem se repetir. Esse número pi é um número especial e a gente vai falar sobre ele em outra aula, certo? Mas é muito bem usado para a geometria de círculos. E os números primos. Então vimos que, por causa da contagem surgem os números naturais, por causa da dívida, né, a conta impossível da subtração, ver os inteiros, por causa de dividir as coisas, ver os números racionais, né, que é a divisão por números que não tem como, a gente dá o número quebrado, e por causa das raízes dos números primos surgiram os números irracionais. Pronto, agora a gente vem para a matemática. Esse vai ser o conjunto dos números reais. Esse é o conjunto dos números reais e tudo vai dar certo. Foi o que você pensou. Mas existe ainda um outro conjunto que não está aqui dentro. Qual é esse conjunto? Se eu tirar raiz de menos 9, às vezes a gente acha que quando está fazendo delta de Bhaskara, né? A gente vai fazendo lá a fórmulazinha do delta de Bhaskara, encontra a raiz de um número negativo. O que você escreve? Não existe no conjunto dos números reais. Está dando spoiler, não está aqui a resposta. Por quê? Se eu pegar 3 vezes 3, vai dar 9. Se eu pegar menos 3 vezes menos 3, vai dar 9 também. Porque quando eu faço multiplicação de números negativos, eu faço um jogo de sinal. Sinais iguais, menos menos, vai dar mais. Então dá 9. Ou seja, não tem nenhum número dentro dos reais que multiplicando por ele mesmo vai dar menos 9. Mas, às vezes eu tenho essa conta e eu preciso continuar. Então o que eu faço? Eles criaram uma estratégia. Eles pensaram, quando tem uma raiz de um número vezes uma raiz de outro número, e é a mesma raiz, por exemplo, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz cúbica, raiz 4, raiz 4. Quando é a mesma raiz, eu posso simplesmente multiplicar o que está dentro. Manter a raiz e multiplicar o que está dentro. Então, se eu tiver aqui raiz de 4 e raiz de 3, não sei quanto é a raiz de 4 e raiz de 3, mas se eu multiplicar 4 por 3, né, eu vou ter um número, eu posso tirar a raiz daquele número, vai dar igual. Então eles fizeram o seguinte, eles pensaram, raiz de 9 vezes raiz de menos 1 vai ser raiz de menos 9, porque só multiplicar o que está dentro. Mas eu sei quanto é a raiz de 9, dá 3 vezes, não sei quanto é a raiz de menos 1, vou dar um nome para ela, ela vai se chamar agora i. Então, raiz de menos 1 é i. Então, quanto é a raiz de menos 9? 3i. Estranho, né? Bem complexa essa ideia? Pois é, foi esse nome que deram para o conjunto. Os conjuntos dos números complexos. Um detalhe, o conjunto dos números complexos não é igual aos racionais, que estão aqui do lado, separado.
Na verdade, todo número real faz parte do conjunto dos números complexos. Quer ver só? O que acontece se eu tiver 3i ao quadrado? 3 vezes i é a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de número ao quadrado, eu corto o quadrado com raiz. Vai ficar 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Ou seja, 3i ao quadrado é a mesma coisa que menos 3. Então, 3i ao quadrado é um número complexo? É. Mas também é um número inteiro. Então, na verdade, esse quadro inteiro aqui é o conjunto dos números complexos. Certo? E todos os números reais fazem parte do conjunto dos números complexos. Mas nem todos os complexos fazem parte do conjunto dos reais. Fez sentido, né? Beleza. Então, a ideia é essa. Eu espero que você tenha entendido por que a gente tem tantos tipos de números e que tenha entendido todos os conjuntos numéricos. Mais para frente, na outra aula, a gente vai ver como fazer contas com esses números. Eu só vou deixar uma coisa clara, eu vou explicar um tipo de número racional que eu expliquei ainda, tá bom? Mas, por enquanto, eu espero que você tenha entendido isso aí. Certo. O que eu queria deixar bem claro? Eu falei que tem números infinitos que não se repetem e eles são irracionais. Mas os números infinitos que se repetem são racionais. Como assim? Se eu tiver 6,333 infinito, é um número racional. Se eu tiver 6,3257249 por aí vai, ele é um número irracional, porque ele não se repete, certo? Esse número que se repete diz que ele é racional. Tem uma definição de número racional que diz que é o seguinte: número racional é todo aquele que pode ser escrito na forma de fração. Então, se a gente conseguir pegar isso aqui e transformar em fração, eu provo que realmente ele faz parte do conjunto dos números racionais. Vamos tentar? Vou dar um nome para esse número. Ele vai se chamar x. O matemático gosta de x, né? Não sei porquê. Ele vai se chamar x. E aí o que vai acontecer? Se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10x. Quando eu multiplico um número que tem vírgula por 10, é só pegar a vírgula e já mandar para frente uma vez. Então vai ficar 63,333 infinito. Certo? E eu vou pegar aqui e vou fazer uma subtração com o número x, que é 6,333 e por aí vai. Não é isso? Então o que vai acontecer? Eu tenho 10x, eu tirei um x, eu fico com 9x. Certo? Tenho 10 coisas, perdi uma, eu fico com 9x. 63 menos 6, certo? Vou fazer agora só o que está do lado de cada vírgula. 63 menos 6 vai dar 659,57, não é isso? 57. 3 menos 3, cada um 3 vai cancelar um 3. E eu vou ficar com 0. Não é isso? Então isso aqui vai dar 57. Aqui está multiplicando, eu posso cortar e passar para cá dividindo. Então meu x é a mesma coisa de 57 sobre 9. Esse número é chamado de fração geratriz desse daqui. Por quê? Porque foi com essa fração, essa divisão, que surgiu esse número. Como ele pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Certo? É um número que faz sentido. Ele seria irracional se ele surgir da raiz de um número primo. Certo? Ou de alguma outra forma. Existem outras formas também. Mas geralmente é essa conta aqui que vai dar um número que é irracional. Tá bom? Perceberam a diferença, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam compreender a diferença entre os diversos conjuntos numéricos, e a gente vai aprender em outras aulas como fazer contas com número negativo, número fracionário, número decimal e por aí vai. Certo? Então, se vocês gostaram, curte aí, compartilha com seus amigos para a gente poder ter mais pessoas nesse canal. E é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau!